E agora, voltando para a última parte, nós vamos falar sobre a chamada mutatio libelli. A mutatio libelli, ela está prevista no artigo 384 do Código de Processo Penal. Diferente da emendatio libelli, em que não há modificação dos fatos narrados na inicial, mas há uma modificação da tipificação atribuída pelo Ministério Público aos fatos por ele narrados, na mutatio libelli ocorre uma mudança dos fatos. Então, uma vez que encerra a instrução probatória e verifica-se que os fatos narrados são diversos daqueles que foram efetivamente demonstrados e que, por conta dessas novas circunstâncias fáticas, deve-se fazer uma nova definição jurídica do fato, ou seja, a classificação muda também, tal como na emendácio. Mas ela muda, diferente da emendácio, não é por um erro de classificação. É porque houve efetivamente uma mudança dos fatos. Ou seja, as provas demonstram que os fatos que ocorreram não foram aqueles narrados na inicial, foram diversos. E aí, por conta dessas provas existentes nos autos, de elementos novos, circunstâncias fáticas que não constam da acusação, da denúncia, cabe ao Ministério Público aditar a denúncia. E o artigo 384 diz que também a queixa. É interessante porque o 384 atribui também ao Ministério Público a atribuição de aditar a queixa, apesar dele não ser legitimado na ação penal privada. Me parece um tanto estranho, né, e violador da teoria processual. Porém, o 384 prevê a possibilidade do Ministério Público aditar a denúncia ou a queixa no prazo de 5 dias. E aqui é interessante dizer o seguinte: a instrução criminal hoje, ela se faz numa audiência única, audiência de instrução e julgamento. Ao final da instrução, diz o 384 que o Ministério Público pode aditar a denúncia ou a queixa no prazo de 5 dias. Logo, se o Ministério Público quer esse prazo, ele tem que pedir. Por quê? Porque aí a audiência tem que ser interrompida, suspensa, na verdade, para que os autos sejam enviados ao Ministério Público, que vai analisar a possibilidade de apresentar um aditamento, não é? E esse aditamento, então, tem um prazo de 5 dias para ser feito. Tá? Bom, se o aditamento à queixa for para transformá-la numa ação pública, aí sim é que o Ministério Público pode fazer esse aditamento. Em outras palavras, o aditamento à queixa só é cabível ser feito pelo Ministério Público quando a ação, então, se torna pública. Não é? Então vocês vão falar assim: mas Santoro, como assim a ação é privada e se torna pública? Exemplo: crime de dano. Crime de dano é um crime de ação penal privada. Tá? Mas se ele for um dano qualificado, desde que a qualificadora não seja um motivo egoístico, lá no artigo 163, né, se for qualificada, então ele se torna ação pública. Só o Ministério Público pode aditar a queixa para transformá-lo numa ação pública. Tá? O aditamento, se o Ministério Público estiver plenamente consciente da necessidade do arquivamento, ele pode fazer na própria audiência. Não precisa usar os 5 dias. 5 dias são o prazo atribuído pela lei, mas nada impede que na própria audiência o Ministério Público diga: não vou usar os 5 dias, vou fazer o aditamento oralmente. Pode? Pode. Pode. E aí vem a questão: e se o juiz verificar que deve ser feita a mutatio libelli, ou seja, o Ministério Público deve aditar a denúncia, mas não fez? O que o juiz deve fazer? Bom, aí vem um problema, porque o parágrafo 1º do artigo 384 prevê que se o Ministério Público não aditar a queixa, aplica-se o artigo 28 do Código. O artigo 28 antigo dizia que o juiz remeteria os autos para o procurador-geral, que então decidiria o que fazer.
Mas o problema é que o artigo 28 novo, ele prevê que é o próprio Ministério Público, o promotor, quem vai remeter para o órgão superior do Ministério Público. O problema é que esse dispositivo, artigo 28, como eu já falei em outra oportunidade, ele está com a sua eficácia suspensa. Nós estamos, portanto, numa situação estranhíssima, porque nós não temos o artigo 28 vigente, porque nós temos um artigo 28 com eficácia suspensa que não repristina o anterior. Portanto, o parágrafo 1º do artigo 384 também não tem aplicação. Tá? Bom, se o Ministério Público fizer o aditamento, né, o que fazer? Cabe ao juiz ouvir o advogado do acusado, a defesa do acusado, num prazo de 5 dias, e só então, após a defesa falar sobre o aditamento apresentado pelo Ministério Público, o juiz vai decidir se ele vai admitir ou não o aditamento, porque ele pode rejeitar o aditamento, tal como ele rejeita a denúncia, ele pode rejeitar o aditamento. Se ele, ouvindo o defensor do acusado, no prazo de 5 dias, admitir o aditamento, cabe ao juiz, se for pedido, designar nova data e hora para continuação daquela audiência que foi suspensa. Por quê? Porque cada parte tem o direito de arrolar até 3 testemunhas, não é? Então o juiz vai designar a audiência, abrir um prazo de 5 dias para que as partes arrolem testemunhas, e essas testemunhas são arroladas para falarem sobre o aditamento, não sobre tudo. Tá? Se o aditamento implicar num direito à suspensão condicional do processo, o juiz deve aplicar, tal como previsto no parágrafo 1º do artigo 383. Se o aditamento implicar numa mudança de competência, o juiz deve declinar a competência, como eu já havia falado antes. Tá? Se o juiz, ao invés de receber o aditamento, rejeitar o aditamento, o processo não vai encerrar, ele vai prosseguir na forma da denúncia sem aditamento, ou seja, o processo prossegue como se não tivesse havido aditamento, porque afinal, se o aditamento não foi recebido, é como se ele não tivesse sido feito, ele vai ter que continuar. Tá? Bom, algumas questões que me parecem muito relevantes. Não cabe mutatio libelli na segunda instância. Isso é sumulado, súmula 453 do STF. E por que não cabe? Por que o STF entendeu que não cabe a mutatio libelli na segunda instância? Ora, por uma questão muito simples, na segunda instância não tem mais dilação probatória e, portanto, não haveria possibilidade da defesa efetivamente se defender produzindo novas provas, né? Então, não cabe a aplicação do artigo 384 na segunda instância, tá? É vedado. Algumas questões para terminar que as pessoas não se dão conta, que confundem a mutácio com a emendácio. A mudança de um crime doloso para um crime culposo não é mera emendácio, é mutácio. Mudam os fatos. Porque ao invés do sujeito ser acusado de ter tido vontade de praticar, ele vai ser acusado de não ter tido vontade de praticar o fato para alcançar um resultado, mas ter alcançado o fato porque não observou um dever de cuidado. Logo, o fato é diferente. Na verdade, esse cara vai ser acusado, o réu vai ser acusado de não ter observado um dever de cuidado. Ele tem o direito de se defender de novo. Portanto, é uma mutácio, não é uma emendácio. Porque ele pode se defender dizendo por que ele respeitou o dever de cuidado. Outra coisa que também não é emendácio, é mutácio, é a mudança de crime consumado para crime tentado. São fatos diferentes. Dizer que um crime se consumou é diferente de dizer que um crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da gente. Ora, se é por circunstâncias alheias à vontade da gente, o sujeito pode, por exemplo, provar que foi ele que desistiu de continuar. Então, crime consumado e crime tentado, essa mudança não é emendácio, é mutácio, é a mudança dos fatos. Outra mudança que configura mutácio e não emendácio
é a mudança de autor para partícipe, quando o sujeito é acusado de ser o autor ou coautor, e ele passa a ser entendido como um mero partícipe, ou vice-versa. São mudanças de fato. O sujeito tem direito de se defender de novo, são fatos novos. Tá? Bom, encerramos aqui. Eu vou apenas terminar dizendo que toda sentença, seja ela condenatória ou absolutória, ela precisa ser comunicada adequadamente às partes, ao Ministério Público e à defesa, sendo que a defesa é muito importante que o acusado, além da sua defesa técnica ser intimada para tomar ciência da sentença pelo Diário Oficial, o acusado tem o direito de ser intimado pessoalmente da sentença. Isso não pode ser esquecido. Né? O acusado que não é intimado pessoalmente da sentença faz com que ele não possa exercer o seu direito de defesa pessoal, uma vez que, como a gente vai ver mais à frente, né, para quem for estudar recursos comigo, o acusado pode recorrer independente do seu advogado não querer que ele recorra. Né? Então, ou se o advogado não manifestar a intenção de recorrer, o próprio acusado pode recorrer por termo nos autos, manifestando vontade de recorrer. Portanto, a intimação da sentença ela deve ser feita pessoalmente ao acusado e mediante publicação para a sua defesa. Terminamos aqui a sentença. Tá?